Agora no Repórter MT eu recebo essa mulher maravilhosa, famosa, nacional, internacionalmente, Almerinda Lonsby. Eu vi a Almerinda nascer, os segredos de Almerinda, pude compartilhar esses segredos lá quando ela começou. Almerinda, faz tempo. Ana, faz muito tempo. Os Segredos de Almerinda estreia em 2000. Nossa, né? Então, esse ano, 19 anos. anos vou fazer já, que eu existo, né? Como personagem. A Almerinda, ela veio, quando ela surgiu, foi com qual intenção? Porque eu me lembro que a Almerinda tinha, quando nasceu, né, as questões psicológicas muito afloradas, muito rica, ficou viúva, então passou por vários conflitos emocionais, psicológicos, e de repente a Almerinda se politiza de tal maneira que se torna a voz do povo. Sim, Ana, eu nasci durante uma entrevista lá no Diário de Cuiabá, que era com a Tânia, eu acho que era a redatora-chefe na época. Ela tinha assistido uma peça do André que chamava Antes Só Que Só Acompanhado. E ela ficou revoltada, porque o André fazia 3 mulheres e ela falava que nenhuma era de verdade. E aí eu tava dando entrevista pra ela e ela perguntou: que dia você vai criar uma mulher que seja de verdade, uma mulher que a gente olhe, seja uma mulher em atitude, né, fisicamente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu cheguei em casa, eu fui buscar personagens na internet, eu peguei Narcisa Tamborindeg, Rosinha Garotinho e tinha uma outra, gente, eu não lembro, foram 3 madames fortes, de personalidades autênticas. Exato, e aí eu nasci a partir daí. No início, eu falava mais sobre a minha vida, né, meus conflitos psicológicos, realmente era isso. De consumo, né, de beleza, de tudo. Exato. Mas aí eu senti uma necessidade de ter um diferencial, como Chico Anísio, como Jô Soares. Eu não queria ser mais uma. Eu precisava ter um tema que puxasse o resto. Eu decidi falar de política, que é uma coisa que ninguém quer falar. Sim. É uma coisa que as pessoas têm medo, têm receio. Elas acham que vão perder muito mais do que ganhar. E realmente não é fácil falar de política. Até porque quando você começou a se posicionar, a sua vida deu uma reviravolta. Foi. No início eu mais perdi do que ganhei. Você começou época do Blairo falar? Foi quando o Blairo era governador? Que a Almerinda começou a se posicionar ou não? Já vem muito antes? Vem antes. Antes de Blairo? Só que eu não morava aqui. Eu tava morando no Rio de Janeiro. Você morou em Portugal? Morei em Portugal. Morei 10 anos no Rio, 1 ano e meio em Portugal, uns 3 anos em São Paulo. Deu uma rodada, né? Sou uma mulher rodada. Muitos amores nesses lugares pelos quais passou? Muitos amores, todos políticos, né, Ana? Hoje eu tô num ponto que é assim, é senador pra cima. Às vezes eu pego um deputado federal. Então, eu aproveitava fazer uma pergunta indiscreta, grávida de Alice prestes a nascer. Quem é o pai? Então, Ana, todo mundo me pergunta quem é o pai, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, gente, eu falo abertamente. Eu tava muito na dúvida entre Emanuel e Emanuelzinho. Mas eu fiz o exame de DNA. Então você ia ser apaixonada pelos dois ou foi apenas uma paixão arrebatadora? Não foi paixão. O caso de Emanuelzinho foi assim: uma garrafa de champanhe, a Vale e ele. Foi assim que aconteceu. E aí eu notei que minhas roupas estavam apertadas, sabe? Eu treinando na academia, minha barriga crescendo. Eu falei: o que é isso? Aí eu fui fazer o exame de gravidez, deu positivo. Já fez ultrassom, percebeu o perfil, algo que relacionasse ao pai? Exato. E aí eu tava muito na dúvida, porque eu tive um lance com o Emanuel, mas foi essa coisa rápida, e com o Emanuelzinho também. E eu falei: gente, mas aí, graças a Deus, pelo DNA, é de Emanuelzinho. E como você conseguiu capturar? Foi um fio de cabelo? Foi o quê? Dele foi um fio da sobrancelha. Falei: amor, parei, tem uma sujeira ali. Pá! Suficiente pra fazer. Suficiente. Usei a mesma técnica com o pai dele. E aí, a partir do cordão umbilical, né? A gente fez o exame e descobrimos que é de Emanuelzinho, graças a Deus, é o pai da Alice. E como ele se comportou diante do resultado? Já disse que vai ajudar? Então, eu levei pra ele o resultado do exame no dia da empossação, né, dele. E aí eu levei o resultado do exame, quando ele viu que era dele, ele desmaiou. Quando ele acordou, eu mostrei a pensão que eu tô pedindo. Eu tô pedindo 50 mil, que eu acho que não dá pra nada, Ana. Como que você calculou? A partir de que essa base de valor? Eu fiz um cálculo básico, assim, tipo inglês, a natação, né, o japonês, a Disney. Quer dizer, não dá pra quase nada.
Mas aí vai acioná-lo, então? Não, acho que não vai precisar Ele vai acionar ajudar, na justiça. né? Eu acho que vai. Aí quando eu mostrei o valor do DNA, o valor da pensão, ele desmaiou. E aí saiu em todas as mídias que ele teve intoxicação. Inclusive, eu tô gravando uma música pra ele sobre isso. Se você quiser, eu posso cantar um pedacinho. Canta um pedacinho pra gente. Bom, gente, eu não sou uma cantora, eu não atinjo as notas, mas eu gosto de cantar, né? É assim a música. Alô, eu tô ligando só pra lhe dizer que a Alice está pra nascer. Tô na delegacia e o polícia disse que esse caso tem sim solução. Eu quero uma pensão, eu falo sério. Tua encrenca é o valor que você prometeu. 50 mil não dá pra nada, é um grande mistério. Tu é filho do cara, eu sou essa mulher. E Alice vai viver a vida como eu quiser, sem dar satisfação dos gastos da pensão. Ela vai fazer inglês, natação também francês, e vai viajar pro Japão. Oh, 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 tenho 3 advogados, vai ser regime fechado pra você, amor. Oh, 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 tu é tão bagunçado, mas nunca se esqueça o prazo. Dia 5 vence a pensão, se não pagar tu vai de camburão. Uma homenagem, né? Mas a Almerinda continua solteira. Sim. Com o coração aberto para novos amores. Sim, com político, claro, Com né? político. Quando alguém me canta, eu falo, ai, pelo amor de Deus, vai candidatar pelo menos a deputado. Senador. Senador. Não, Governador, já se apaixonou por governador? Já, era um garimpeiro, mas eu não quero. A mulher pegou um ódio de mim. Conheci ele numa cidade do interior, né? Num garimpo. Lá em... Ai, meu Deus, até esqueci o nome da cidade. Matupá. Eu fui lá visitar, conheci ele tava com aquele shortinho de índio, que índio adora. Com uma bateia na mão. Foi amor à primeira vista. Ele já me deu uma pepita de presente. Mas quando ele ainda era só garimpeiro, ele não era governador. Não, era só garimpeiro E ainda. quando ele virou governador, te reconheceu ou te ignorou? Não, eu já era amiga da mulher dele. Aí a gente já era amigas, eu conheci ela em Cascavel, né? Ela é de Cascavel. E aí ela me processou. O que eu podia esperar de uma amiga que vem de Cascavel, uma cidade com nome de cobra? Uma picada. Almerinda, em toda essa trajetória, qual foi o momento mais difícil das perseguições, assim? Porque Blairo foi mais leve. Blairo e Terezinha lidaram com mais tranquilidade diante do humor que você imprimiu. Porque tudo isso é uma maneira de provocar reflexão. Exato, da população e dos governantes, porque chega até eles, as minhas piadas, as minhas críticas chegam. Então eu quero que eles se toquem o que eles estão fazendo e quero que a população também reflita sobre. Às vezes a gente está na correria do dia a dia e as coisas passam batidas. A gente, sabe, não percebe as informações que estão disponíveis em sites, jornais, televisão, e simplesmente eles vão deitando e rolando. E quando ficou difícil? Assim, que você sofreu perseguição, foi... Olha, o momento mais difícil da minha carreira foi durante o governo Silval. Esse foi o momento mais difícil. Chegaram de dar 4 tiros na porta da minha mãe. Acho que esse foi o momento mais dramático. Eu tive que sair da casa dela. Sempre que eu vinha a Cuiabá, eu ficava lá, né? Mas foi bom, porque eu aluguei um lugar para mim no Jardim Cuiabá, montei minha escola de teatro, o espaço em casa. Porém, foi um momento complicado, onde havia uma perseguição da mídia, a SECOM me perseguia na época, saiu um comunicado interno, quem me contou isso foi uma amiga minha, jornalista maravilhosa, não vou citar o nome dela para não comprometê-la, mas ela veio e falou para mim, olha, eu trabalho no site e tal, e chegou lá um comunicado que a gente não pode divulgar nada teu, a não ser que seja para falar mal. Mas divulgar teus trabalhos censura. não. Censura. E aí eu só saía em sites independentes. Todos os sites, jornais, TVs que recebiam verba da SECOM, né? Mídia, propaganda, é como se eu não existisse. Foram impedidas de divulgar o seu trabalho. Foram impedidos de divulgar meu trabalho. E você acha que o que pegou? A questão, as denúncias, a questão de falar o que muita gente gostaria de falar na época, foi questão pessoal, passou da questão profissional para a questão pessoal? Sempre vai pro lado pessoal. E eu descobri que quando você faz uma piada, uma crítica, uma denúncia de um político, você não atinge só ele.
você está atingindo ele, a mulher, a família, os amigos, alguns eleitores, né? As pessoas, no início, quando eu falava sobre o desvio da Copa, as pessoas me batiam muito, eu perdi amizades, né? As pessoas falavam, você quer aparecer, tudo que você faz é para aparecer. E quando, na verdade, eu uso a projeção que eu já tenho. Sim. Quando eu voltei para Cuiabá, eu já tinha uma projeção muito grande, porque eu tinha ficado 8 anos gravando na Rede Globo. Sim. Né? Já tinha participado 3 vezes do Faustão, já tinha feito... Então, assim, já havia uma projeção. Então, eu usava essa projeção para fazer denúncia, só que eles invertiam. Você está usando isso para aparecer. Quando eu fui processada 2 vezes, uma civil e uma criminalmente, eu fiquei muito chocada, porque eu falei, para aí, gente, eu estou fazendo denúncias sobre um lar de crianças, onde crianças estão passando necessidade, crianças estão sendo molestadas, crianças estão sem medicamento, convulsionando todos os dias, e aí eu vou, denuncio um desvio de 54 milhões, e eu sou a criminosa. A pessoa entra com uma ação criminal contra mim, porque eu estou fazendo denúncia. E quem desfiou o dinheiro é o quê? O humorista? E como se resolveu? Foram arquivadas? Ocorreu o trâmite dessas ações? Então, primeiro houve um Hoje acordo. você pode falar. Posso, sempre sobre pude falar Silval, sobre tudo Roseli, isso. pode Posso falar sobre todo mundo. A amizade acabou com a Roseli, depois você tomou. Nada, a gente vive tomando nossos champas juntos. Então, na época o meu advogado era o Maon. Você visitou na cadeia? Eu fiz uma visita íntima, fiz. Inclusive, eu achei até que eu tinha engravidado naquela visita. Eu fiz uma visita íntima possível, sim. E aí, Ana, meu advogado era o Maon, e ele falou pra mim o seguinte, vamos fazer um acordo, que é o melhor caminho. Só que passaram a perna em mim e nele durante o acordo. O advogado do outro lado era o Ulisses Rabaneda, que é meu amigo também, e me deram uma cópia para ler, e as cópias de baixo eram 40% ou 60% adulteradas, o conteúdo. E eu não vou ler todas as cópias, você parte do princípio da boa-fé. Então a cópia de cima era a cópia que eu conhecia do acordo, e o acordo era muito simples. Eu poderia continuar fazendo o meu trabalho, falando dela e do Silval, e eles retirariam as 2 ações contra mim. Só que as cópias de baixo falavam praticamente que eu pedi perdão de joelhos, que eu nunca mais falaria sobre eles. Então eu me passaram a perna. Quando eu cheguei em casa, eu fui proibida. Meu advogado falou, não fala com a imprensa durante os próximos 3 dias. Meu telefone não parava. E aí me deu curiosidade, eu abri pra ver o que estavam falando de mim. E estavam acabando comigo, que eu tinha recebido 1 milhão no acordo. Nossa! Que eu tinha recebido verba pra não falar 1 milhão, mais. você também no Brasil, mas... Gente, se eu tivesse 1 milhão... E aí eu tenho, né, Ana? Só que assim... Mas um dinheirinho a mais, a menos, exatamente. Né? Nossa. E aí, amor, eu procurei o meu advogado e falei, eu quero cancelar esse acordo. 2 dias depois, mais ou menos. Falei, eu tô queimada na cidade, tá todo mundo contra mim. A população que estava a favor ficou contra. Todo mundo, você é uma corrupta, você ganhou dinheiro, você se vendeu. Eu fiquei chocada com aquilo tudo. E aí o meu advogado falou que não era possível cancelar. Aí o que eu fiz? Procurei o juiz. O juiz era o Iali, na época. E aí o Iali me explicou todo o caminho, né, pra eu cancelar o acordo. E aí eu fui e expliquei pro meu advogado. Falei, ó, o caminho pra cancelar é esse aqui. E aí o acordo foi cancelado. E aí, chegou assim, meses depois, ela conseguiu uma decisão que eu não podia, ela conseguiu validar aquele acordo falso. Sim. E aí havia uma decisão que eu não podia mais falar nos meus shows, Silval e Roseli. Eu não podia citar esses 2 nomes. Não, eu estava proibida judicialmente. Aí foi simples, na hora que eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma sessão de fotos, de vídeo, toda amordaçada, amarrada. E gravei, né? Gravei um vídeo falando, bom, gente, já que eu não posso falar, vou cantar. E aí eu gravei uma música, posso cantar um pedaço? Pode. Que era assim... Prepara, sai fora, Barbosa, chegou a poderosa Almerinda afrontosa, afronta os Barbosas, Rosi se incomoda, apela pra justiça que fica de cara com a repressão. Se não tá mais aguentando, não desce pro play. No garimpo você manda, lá você é a lei. Mas aqui na capital eu tenho mais poder. Tem um povo e ele está contra você. Vai, tenta me
calar me processando, mas eu vou continuar falando. O Silval nem tá acreditando. A rainha ficou louca, me mandou calar a boca. Rose é louca. Nunca mais mexeram comigo. Nunca mais. Não. Desistiram. Desistiram. Deixa pra lá. Até porque o humor, a arte, ela existe desde que o mundo é mundo. E Exato. é fundamental e essencial. E é questão de respeito também, né? Sim. Porque a Almerinda, eu percebo que você pesquisa muito. Sim. E as piadas, elas têm uma base, tem um alicerce. Elas não vêm do nada de criações, Exato. não. Todas as críticas e todas as coisas que você questionou e denunciou foram a partir de denúncias, de operações, Sim. de matérias publicadas, de processos. Exatamente, Ana. Todos os dias eu acordo e eu passo 1h30, 2 horas atualizando. Lendo os sites de notícias. Repórter MT. Exatamente. Você é uma super fonte. Então, eu pesquiso, sabe? Eu tento atualizar, saber o que eu tô falando. Tanto notícias regionais, como notícias, né, nacionais e internacionais. O governo táxi, eu li em uma matéria que diz que o governo táxi foi o governo onde se mais prendeu, né? Mais secretários foram presos. Exato. E isso realmente é real. É real. Conseguiu ter mais secretários afastados e presos que o governo Silval. E qual a Táxi. sua avaliação do governo táxi, Almerinda? Foi uma enganação, Ana. Sinceramente, eu achei que era uma pessoa que estava cheia de boas intenções, mas que o poder corrompeu. Táxi era um amigo pessoal meu, foi meu professor, eu sou formada em Direito, porque quando eu decidi que eu queria ser mulher de político, né, eu falei, eu preciso entender de divórcio. De lei. Que é aí que vem o De dinheiro, lei, né? das pensões, né? Exatamente. Então, eu sou formada em Direito, e o táxi foi meu professor por 2 semestres. Então, assim, a gente tinha uma relação de amizade, De admiração, de admiração, confiança. de respeito. E o táxi, todas as vezes que encontrava comigo, ele falava assim, ó, te admiro muito, admiro o teu trabalho, continua fazendo. Até o dia que eu fiz a primeira piada com ele. Quando eu fiz a primeira piada com ele, quando eu encontrei com ele, ele virou a cara. E Já qual não foi fiz essa pra piada? Você contar. lembra o que foi que você questionou nessa piada? Olha, essa Mas era primeira- leve, né, quando começou. Era. Essa Depois primeira eu- piada, eu não lembro o conteúdo, mas a piada que mais afetou eles foi durante a campanha dele para governo, porque eu comecei a bater no táxi quando ele era senador já. Sim. E aí no governo ele já não me enganou, eu já não votei nele para governador, Teve mas para nada afetivo, senador, amoroso com ele. com Você táxi não. Não. Com táxi não, até porque rola um boato que ele não tá dando no couro. E aí, gente, eu não vou ficar perdendo tempo fazendo sabãozinho, né? E aí, Ana, foi na campanha de governo a minha piada que mais ofendeu eles. Eu lembro que a mulher dele, Samira, na época, ela foi no Face durante a campanha para governo e escreveu um texto mais ou menos assim. Riva já foi preso, táxi nunca foi. Janete já foi presa, eu nunca fui. Eu não tenho genro ainda, mas quando eu tiver, ele nunca vai ser preso, o genro dele já foi. Não falamos com reeducando, não conversamos com ex-presidiários. Aí eu dei um Google, né, levantei toda a capivara da família Martins e fiz uma piada boba, gente, que era assim: será o caso de chamar Márcia Goldschmidt para resolver esse caso de família, onde Samira não fala com o pai e Pedro não fala com o sogro, visto que o pai de Samira foi preso pela Polícia Federal, foragido em Guarantã do Norte, acusado de desviar milhões do governo do estado? Pronto, ódio mortal de mim. Tudo baseado em pesquisa de fonte séria. que você fez. Exatamente, o pai dela já foi preso. E aí, pronto, ficou com ódio de mim. Tinha que ficar com ódio ou do pai, que desviou o dinheiro, ou da Polícia Federal, que prendeu o pai. Aí a amizade acabou, então. A amizade acabou. Aí ela começou a me perseguir. Aí, por exemplo, eu fui chamada para um Vem Pra Arena de Natal. Sim. Ela tirou da secretaria. Ela falou que ela escolheria, que a Setas ia cuidar daquele Vem Pra Arena, só para ela tirar meu nome. Eu já tinha levantado toda a documentação. E aí fui avisada que Samira Martins me cortou do Vem Pra Arena. E aí, amor, eu mandei um recado. Eu fui lá na secretaria de Almerinda, fiz um escândalo, deixei um recado pra ela. Falei, olha, antes de acabar esse governo, você não será mais primeira-dama. E eu continuarei artista. Minhas macumbeiras estão trabalhando. Aí deu certo. Quer o contato?
Porque as macumbeiras são poderosas. Acho que um mês depois eles se separaram. Eu fui a primeira que dei a notícia no Face. Que a fonte também é poderosa. A fonte, eu tenho muitas fontes, Ana. Eu não posso revelá-las, mas eu tenho fontes dentro do governo. Dentro do governo, e mesmo neste governo. Mesmo nesse governo, eu tenho fontes em todos os lugares. No caso do Silval, hoje eu posso falar, eu tinha fonte dentro da casa dele. Uau! Quando Roseli forte. pegou ele de amassos com uma secretária no gabinete dele, foi um bafão isso, né? O pau tava quebrando e eu tava recebendo a notícia. Tempo real. Em tempo quase real. Em tempo real. Exibição real. Exatamente. Mas eu não confio nas fontes. Eu pesquiso tudo. A pessoa me passa uma informação. Você checa. Eu vou checar. E a nossa atual primeira-dama, Virgínia, você já tem um carinho por ela. Eu tenho muito carinho pela Virgínia, então deixo aqui, né, registrado. Virgínia é a primeira dama que eu não tenho problemas. Desde quando ela foi primeira-dama na prefeitura, foi a única que não quis bater de frente comigo. A gente sempre dialogou. E todas as vezes que eu critico o Mauro, o marido dela, ela entra em contato, ela me explica a situação, ela passa o ponto de vista dela. Às vezes não me convence, às vezes esclarece coisas, mas nós somos amigas pessoais. Eu gosto da Virgínia, gosto bastante. Então essa sensibilidade também te conquistou dela. Me conquistou. Ela é muito sensível e muito inteligente. Gosto muito de você, Virgínia Mendes. Mauro nem tanto. Então, agora Mauro, aconteceu recentemente um manifesto e você chegou na Assembleia Legislativa, foi aclamada pelos servidores e sendo assim reconhecida como a voz do povo, e você já tinha dito que acredita no Mauro Mendes, mas agora está vivendo um momento meio de conflito em que a sua crença começa a ficar abalada. Sim. Então, Mauro Mendes, qual a sua expectativa em relação a ele e quais são os seus medos em relação a ele? Então, eu não votei no Mauro, porém eu acreditava no Mauro. Eu achava que ele poderia fazer um bom trabalho à frente do governo. Mas nesse primeiro mês, um mês, Ana, só, ele pôs as garras de fora. Tipo, tem vídeos dele na campanha falando em valorização do servidor público, em pagamento do RGA. Gente, isso é poucos meses atrás. Assumiu, já mudou completamente, sabe, o discurso. É um discurso de desvalorização do servidor público. E aí fala em cortar o RGA, quando ele tinha acabado de falar que ia pagar o RGA. Aí a Empaer mesmo, tem vídeo dele falando o valor da Empaer, depois já quer acabar com a Empaer. Então, assim, é muito contraditório isso. Você prometeu uma coisa e depois que você é eleito, você agir de outra forma. Isso não é certo, isso pra mim é velha política. Então, porém, o Mauro tem uma coisa legal. Ele tem alguns secretários que eu gosto. Quais? Por exemplo, secretário de esporte, eu não lembro o nome dele agora, que é marido de Michele Alencar, que é repórter também. Eu gosto dele. Jefferson? Acho que sim. Eu sei que ele é empenhado. Sim. Eu gosto do Allan Kardec. Jefferson é ótimo. Eu gosto do Allan Kardec. Allan Kardec também. O Allan, eu acho ele super coerente nas decisões. Doutorado, exato. Estudioso, então tem a teoria, tem a prática. Exato. Alguns artistas torceram muito o nariz, né, com a indicação do Allan para a Secretaria de Cultura. Porém, o Allan é muito coerente nas decisões dele. Agora, a maioria dos deputados votaram, né, a favor do Mauro, contra os servidores. E o Allan, mesmo sendo secretário do Mauro, ele votou contra. Ele votou a favor dos servidores. Então ele é coerente. Sim, é importante que essa democracia, esse espaço para exercer a sua opinião, ela ocorra. E o que mostra, sendo o Allan secretário, deputado, mas votando, que vai ter espaço para o contraditório dentro do governo. Exatamente, isso é muito importante. Então eu gosto. Dentre a assessoria do Mauro, tá o Beto, que é cantor do 2-1, que é uma pessoa que eu gosto muito, é um querido, é um fofo. Também já teve uma paixão pelo Beto, você? Assim, Beto não é político, né, Ana? Então não. Mas eu tenho um carinho muito grande. Mas foi secretário. Ele foi secretário é muito pouco pra você, né? É pouco demais, Ana. Sabe? Agora eu vou confessar pra você. Eu amo deputado de tornozeleira eletrônica. Pra mim são os preferidos, são os favoritos. É fetiche, mas é o seguinte. Eles estão de tornozeleira, é sinal que já desviaram, eles têm o dinheiro, vivem presos, eu acho isso incrível, porque você tem liberdade, não podem sair um certo horário da noite, tem que ficar em casa. Então traz fidelidade. Exato, e aí você fala, amor, quero ir pra balada, ele não pode ir, quem me te leva? Não, o motorista bombado.
Chega no banco, eles ficam presos na porta eletrônica. Você fala, amor, tô indo ali. Tira o você já dinheiro. saca, transfere e nem vê. Então, pra mim, são os melhores. Deputados de tornozeleira. E, Almerinda, como se deparar com esse estado que a gente sai por Cuiabá? A gente tá em Cuiabá tem 300 anos. Houve também um burburinho que você seria candidata prefeita. E aí, vários projetos do ar-condicionado na cidade, das bolsas, o kit contra a feiura. E a gente se depara com uma Cuiabá 300 anos que pede socorro. Por mais que os trabalhos estejam acontecendo, mas a gente é só sair pelas ruas, a cidade pede socorro. Sim. Como que a Almerinda se depara sobre isso? Você que já pensou em seguir carreira política, já pensou em se candidatar? Como que a gente faz para melhorar esse estado que, segundo o Mauro Mendes, né, nas entrevistas que ele tem falado, encontra o estado em uma situação muito crítica? Ana, para aí. O estado está numa situação muito crítica, mas hoje eu li uma matéria que o governo está alugando casa a R$100 e poucos mil lá no Alphaville para colocar seguranças do Mauro. Então esse estado não está quebrado. Então eu acho o seguinte, a cidade não está quebrada, o município não está quebrado e o governo também não está. Mato Grosso é um dos estados que mais arrecada no Brasil. A gente tem que deixar de dar isenção fiscal para quem não precisa. Por exemplo, as empresas do Mauro mesmo. Ele poderia, né, dar o exemplo pagando, né, impostos. O pessoal do agronegócio, eles têm que pagar. Se você paga, eu pago, por que os que mais faturam não pagam? A Lei Candir já era. Em vários outros estados eles são taxados. Está na hora de parar com essa isenção fiscal. E assim, não dá para mexer só com os servidores do executivo e deixar os do judiciário e do legislativo fora dessa reforma. Se é para reformar, reforma todo mundo. O pau que bate em João tem que bater em todo mundo. Né? Então tá errado isso aí. Depois a gente finalizar, porque eu vou ficar conversando com a Almerinda, depois a gente vai encerrar a entrevista, vou pegar outras dicas de beleza com ela, porque eu adoro essa minha amiga de muitos anos. Pra gente ter uma Cuiabá dos 300 anos, o que a Almerinda tem a dizer para quem está nos assistindo? O que a gente, como população, a gente pode fazer para ajudar, para modificar? Porque você está soltando a voz. Mas o que cada um pode fazer para ajudar, para contribuir? Porque eu percebo que muitas das suas tiradas, sejam elas ácidas e que incomodam e muita gente, mas elas vêm com o intuito de buscar reflexão, fazer rir, claro que a gente não tem como ficar diante de Almerinda sem rir, porque ela é uma artista, comediante, mas também provocar reflexão. Então, qual a reflexão que você deixa? Olha, população cuiabana, eu sou uma legítima chapa e cruz. Sou nascida e criada aqui em Cuiabá. Tudo que eu faço é por amor a essa cidade. Eu quero melhor para Cuiabá. E esse espírito tem que tomar conta de todos vocês. A gente tem que estar de olho, a gente tem que estar cobrando, a gente não pode ser omissos. É a nossa cidade. E a nossa cidade está completando 300 anos. Eu estou fazendo a minha parte. E você, ó, tá fazendo a sua? Almerinda, minha entrevistada de hoje.